Vamos lá. Ok. Reunião aqui está sendo gravada. Você conseguiu, então, já que a demanda da semana passada para essa reunião era ler esse artigo aqui, você conseguiu ler ele, Manu? Como é que foi? Você quer uma resposta sincera ou uma Tem que mentira? ser sincero, senão eu vou... Aí você fala que sim e eu pergunto, o que, que você achou então? Aí você não sabe responder. Tem que... Tá, vamos para a resposta sincera. Não consegui. Mas. Porque essa foi uma semana atípica. Mas eu juro que tipo, a gente provavelmente vai ter que ler mais um próximo artigo, coisas assim, não sei. E eu vou ler sim, eu vou ler, eu juro. Quando eu terminar essa atividade que eu tô fazendo, eu vou ler e Ok. já vai tudo fazer sentido. Me desculpa, Matheus. Sempre acontece. Aí qualquer coisa a gente deixa esse aqui para um próximo também e já aproveita e utiliza ele para falar de bibliografia, mas então assim só para a gente usar esse tempo de forma produtiva, esse é um arquivo, um artigo do meio de psicologia, que ainda assim é dentro das ciências sociais. E ele fala sobre, talvez você já tenha ouvido esse termo, porque a gente utiliza muito ele de uma forma pejorativa, tanto em ciências sociais quanto em história. Filosofia nem tanto, porque eles realmente entendem o que eles estão falando nesse ponto. E provavelmente você já ouviu algum professor falando dessa forma. Assim, a gente tem esse autor, X, Durkheim, e ele tem esses pontos que ele trouxe à tona e o método sociológico hoje só existe por conta dele. Infelizmente ele era positivista, né? Ou algo do gênero. Talvez você não tenha ouvido, se você não viu ainda bem, mas provavelmente você ainda vai ouvir isso em algum ponto. E isso acontece tanto. Isso acontece tanto tanto no curso de História quanto no curso de Ciências Sociais. E isso tem a ver com a gênese das Ciências Sociais, que começou por conta do próprio Comte, que é o desenvolvedor da teoria filosófica do positivismo e também epistemológica. E o que, que acontece? É uma teoria que ela a sua forma essencial, assim como, por exemplo, o marxismo clássico está vinculado a Marx e à época que ele foi desenvolvido, o positivismo clássico também. E esse artigo ele basicamente faz isso. Ele faz uma grande crítica a essa utilização do termo positivista, porque a gente associa positivista a ruim. E é um texto aqui mais de psicologia, porque ele traz até um ponto de vista que eu não tinha antes, e que talvez eu não sei se vocês têm conhecidos em psicologia, que cursam psicologia, mas que também é utilizado lá. E também é utilizado dessa mesma maneira. E aqui ele passa e fala sobre a questão de como se utiliza ele não apenas como quase um xingamento ou um termo pejorativo, um adjetivo negativo, mas se usa o positivismo para descartar os fundamentos científicos e às vezes com um patamar mais epistemológico de uma abordagem do que de outra. A gente acaba culpabilizando e criando quase um inimigo nesse outro membro, nesse outro pesquisador, nesse outro acadêmico e por aí vai, chamando ele de positivista. E aí a gente cria toda essa conotação negativa. Ele não fala do histórico disso, mas ele fala do uso que acontece nas ciências sociais, na psicologia, na biologia eu imagino que isso não acontece tanto, mas em história e afins. E aí o que, que acontece? Você conseguiria lembrar, por exemplo, um desses exemplos? Talvez eu só tenha ouvido uma vez, mas você consegue lembrar mais ou menos o que você ouviu sobre? Quando comentaram sobre ele. Se não lembrar, tá tudo bem, só me avisa. Que aí a gente. Sim, ambos eram. Uhum. Tem isso. Isso é parte do lema positivista. Ele foi modificado por conta dos militares que tinham uma influência, não de pensadores, mas basicamente eles eram, digamos, positivos autodidatas e por aí vai.
que aí era amor, ordem e progresso, que vem junto até de um gesto dentro da história do positivismo e da doutrina dele que alguns seguiram como religiosa, outros apenas como filosófica, que era amor, ordem e progresso, das áreas do cérebro que analisam e demonstram esse comportamento a reagir com essas emoções e com esses pensamentos. É algo até bem próprio do positivismo, é algo bem único deles. Mas a questão é, ordem e progresso não é apenas um ditado popular ou uma gíria, por assim dizer, positivista. Ela é também um modus operandi, por assim dizer, do pensamento positivista. Que é basicamente o amor vem da doutrina do altruísmo, que é até uma palavra cunhada pelo próprio Comte. E aí alguns dizem que tem uma origem com algum termo árabe, porque se usa bastante o al, por isso que a gente fala álcool vem do árabe, mas enfim. A questão é, ele cunhou o altruísmo e que fazia parte da doutrina positivista, que é do cuidar do outro sem esperar um cuidado dele para você. Além disso, tinha a ordem e progresso, que é basicamente alguns interpretam como a manutenção do status quo, outros como fazer qualquer coisa pelo progresso, mesmo que isso seja diminuindo liberdades ou até oprimindo o outro. Essa, obviamente, foi a doutrina principal que os militares tiveram e, obviamente, ainda tem. Apesar deles talvez não serem positivistas hoje. Eu não sou militar, então eu não sei dizer. Mas a questão por conta desse pensamento hegemônico que as pessoas têm sobre o positivismo e que não está errado, porque tem a base do amor, ordem e progresso, mas delas interpretarem assim como algo até atrelado à origem do positivismo e à época a qual ele está atrelado, que é uma época onde o racismo era algo comum, a gente tinha o colonialismo, a gente tinha o imperialismo, não que não tem hoje, mas acho que você entende o que eu quero dizer, que ele era algo muito mais presente do que ele e muito mais visível no dia a dia do que hoje. A gente tinha muitas maiores opressões que, ao invés de serem trabalhadas para serem superadas, elas, pelo primeiro viés das ciências sociais, começou a ser visto como isso existe. E se isso existe, existe uma lei que explica ela. A lei da física, a lei da biologia não explica o meio social. A gente tem que criar leis para entendermos os físicos. Existe a lei da gravidade, então vai ter lei do físico, lei do social. E essa primeira percepção de entender e tentar explicar, exato, e tentar explicar o social através de leis que seriam leis, digamos, genéricas, porque elas funcionariam a todo momento, em todo lugar, para todo mundo, sem considerar que todo mundo é diferente, os lugares são diferentes e os contextos são diferentes. Esse é um embate que as ciências sociais teve e a gente, digamos, ultrapassou. A gente começou a perceber que as ciências sociais trabalham por estudos de caso, que a gente compreende fenômenos gerais que ocorrem na sociedade por, digamos, labaredas, digamos assim. Se um evento, seja ele bom, seja ele ruim, como a explosão de uma dinamite, existe uma trilha de barbante ou fuzil? Não, nossa, fuzil não, é que eu não lembro o nome, pavio. Pavio. Existe uma trilha de pavio de pequenos acontecimentos, contextos, questões sociais e escolhas do indivíduo e dos grupos e da própria sociedade para gerar essa pequena faísca que vai levando até essa explosão. E tem a origem, que é a primeira faísca. A gente entende que ocorre, mas não é a mesma coisa. Assim como uma dinamite explodir na rua vai estourar a rua, vai ter toda uma repercussão. Se você jogar dinamite de um helicóptero no meio de uma floresta, você não sabe o que vai acontecer. Você vai embora, acontece. São contextos completamente diferentes. E assumir que vai ser a exata mesma coisa, mesmo em ambientes diferentes, contextos diferentes e realidades diferentes, é o primeiro erro do positivismo. Mas é o problema que as pessoas associam que outras doutrinas filosóficas, como o marxismo, o weberianismo ou weberismo, como você queira chamar, cada um vai ter a sua própria pronúncia,
e outras doutrinas filosóficas evoluíram. A gente teve o marxismo clássico, a gente teve o neomarxismo, a gente tem o pós-marxismo hoje em dia. E é fácil a gente exemplificar. O clássico fala sobre a questão de classe proletário, sobre o capital e sobre essa sociedade capitalista e como, não como superá-la, mas os problemas dela que gerariam uma superação. O neomarxismo é uma nova negação da metafísica. Enquanto no clássico a gente tem a negação da metafísica, os pensamentos não importam, é o mundo físico e a produção física que importa. O neomarxismo ele fala que a metafísica, esse mundo dos pensamentos, tem que ser cada vez mais ignorado no sentido dele ser supérfluo em contraste com a realidade social e física. A gente não tem que pensar nos pequenos pensamentos e afins, a gente tem que se concentrar na realidade material que causa uma opressão do proletariado, uma nova negação. E a gente tem o pós-positivismo, que é uma negação da negação. É quase como um método dedutivo. A gente tem uma hipótese, a gente tem o reverso da hipótese, uma contra-hipótese, e aí a gente vai ter uma síntese, que normalmente junta esses dois para chegar a uma nova conclusão. E os movimentos do pós-modernismo, que colocam esse pós na frente, são basicamente isso. São uma negação das realidades que a gente e conhecimentos que a gente conseguiu, digamos, transformar em uma base do nosso pensamento e quebra um pouco ele. O pós-marxismo fala sobre identitarismo, fala sobre como é necessário a gente identificar as opressões do operário e as outras opressões que os operários sofrem para além da opressão do capital, para opressões que eles exercem sobre si, porque não teria sentido a gente fazer uma revolução e transformar o mundo em socialista, o Brasil em socialista, enquanto o próprio proletário ia brigar entre si por questões de temos um proletário racista, temos um proletário misógino, temos um proletário escambau. Logo, a gente precisa superar essas mazelas dentro do proletário para então formar uma base coesa. É claro que... Sim, eu estou gravando já. Já estamos a 12 minutos aqui. Tá tudo certo. Mas, enfim. É basicamente isso. É claro que, normalmente, apesar de estar sem problema, agradeço por lembrar. Apesar de você ver que o pós-marxismo, como ele é defendido até mesmo na academia, é muito mais uma abordagem espalhafatosa de os queers contra o capital, e aí é um seminário sobre como fazer uma parada drag vai superar o capital, e a gente sabe que não vai, ou fazer um grande ato de revolução de um contra o capital de beijaço na frente da reitoria. Normalmente acaba dando nisso, mas o core, o centro de ideias, o núcleo, é esse, é criar uma base coesa do proletário para a superação, então, dos problemas realmente do capital contra o proletário. A questão é, a gente vê isso como algo claro. Existem marxismos, existem correntes, existem pensadores contrários, existem os hegelianos, que vão estar numa corrente à parte, e por aí vai. Mas a gente não pensa o positivismo como isso. A gente pensa ele como morto, a gente pensa ele como se retrucando no caixão, e a gente pensa ele como puxando as ciências sociais para baixo. Assim como a história e afins. A gente sempre denigre ele, fala mal dele e diz que qualquer coisa que a gente não gosta é ele. E esse é o problema que esse artigo traz à tona. Ele vai e fala como o projeto de ciência que a gente tem e que temos que desejar continuar tendo é um que ignora essa, como eu disse, esse comportamento de utilizar um bode expiatório. Porque existem positivismos, eles são diferentes, eles não necessariamente estão atrelados a metodologias ou abordagens ou até outras filosofias que exigem uma maior epistemologia, um maior teor científico, que você consiga comprovar. Você ser a favor disso não é ser positivista, e ser positivista também não necessariamente é ser isso.
e que você vincular exclusivamente a uma ou duas teorias ou experiências ruins, uma teoria cria esse fomento negativo da sociedade e até do meio acadêmico contra tais teorias. É por isso que a gente vê pessoas extremamente inteligentes que não querem nem ouvir a palavra Marx ou marxismo. Não que elas tenham, mas elas se negam a possibilidade de aprender mais, mesmo que isso vai dar um embasamento maior para elas ser contrário a isso, caso ela não goste. Elas se negam o conhecimento por um desgosto. E essa é a questão que ele usa aqui, utilizando digamos, o pivô principal, que é o positivismo. Eu sei que eu tô aqui 15 minutos falando direto. Você quer comentar alguma coisa, mano? Eu sei que você não conseguiu ler, mas agradeço. Mas se quiser comentar mesmo, falar aí, por favor, fica à vontade. Que se tiver algum comentário, alguma pergunta, senão eu continuo aqui. Posso continuar então? Beleza, ok. Mas então essa é a questão principal que esse artigo traz. Agora, tendo eu esbanjado todo esse blá 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 aqui, eu acho que a gente pode fazer aquilo que a gente combinou na última aula, que também os outros colegas pediram, mas vai ficar aqui na gravação para eles verem, que é basicamente destrinchar esse artigo e mostrar pontos específicos que podem te ajudar numa leitura, num reconhecimento das partes dele, assim como podem te ajudar a ter uma leitura dinâmica, que é algo muito importante para a gente, dessas áreas que leem bastante. Porque a gente não é engenharia daqui para sair com dificuldade no português da faculdade, né? Então, vamos lá. Enfim, esse aqui é uma parte de uma coletânea. Você provavelmente vai achar muitos artigos que vão ser passados para você na faculdade. Você vai ver isso. Não vai ter a numeração, obviamente, do artigo, vai do 1 até onde ele acabar. Mas você vai ver que a numeração dele não segue isso. Isso porque ele faz parte de uma coletânea. Existem revistas que fazem isso, que não tem publicações separadas entre si, mas que tem uma continuidade porque eles são sumarizados. Então isso não é para ser algo de alarde, você não pegou o artigo errado, coisa assim. Tá de boas. Obviamente que esse aqui tá com mais uma carinha de livro, né? Por começar já com um título bem grande, por aí vai. Mas você vai ver que vão ter vários formatos de artigos e até modelos diferentes. Você vai ver resenhas, resumos, discussões, que eu não sei como se pronuncia, mas redições? Eu acho que é redições de seminários e por aí vai. Que basicamente trazem todo esse conteúdo acadêmico de formas diferentes para a gente consumir e melhorar suas ideias quanto ao assunto. Obviamente aqui temos o título, eles já falam tanto da epistemologia positivista qual a sua influência hoje. Isso já mostra um tipo de título que você pode ter. O seu título já pode criar curiosidade em um potencial leitor a partir do momento que você faz uma pergunta. É claro que outros títulos bem chamativos, como o próprio artigo que você mostrou brevemente aqui para mim, que até tocava naquele tema que a gente pincelou na última reunião sobre mulheres no Brasil Colônia, ele já é um título bem grande que fala bastante do que ele vai desclamar sobre, mas ele também é um título bem acadêmico. Você percebe que, não que esse aqui não seja, obviamente esse aqui é, mas normalmente títulos mais resumidos, com palavras-chave e palavras não tão complicadas, melhor dizendo, normalmente ajudam a ele ter maior visibilidade, porque quando campos diferentes do nosso, como da história, como da filosofia, como da psicologia, quem sabe alguém do direito está procurando um assunto como o seu. E o que vai mais aparecer quando pesquisarem pelo Google, porque é o que todo mundo utiliza para pesquisar antes de ir para a célula, o título muitas vezes vai importar e vai precisar de palavras-chave para chegar nesse, digamos,
cliente, nesse possível leitor. Então, se você quer que o teu artigo, teu resumo, tua resenha, teu escambau seja mais aberto, seja mais possível de achar, você tem que identificar em parte o público dele. Se é só um artigo que você quer publicar numa revista, que é só para esse nicho específico de pessoas, ok, beleza. Agora, se você quer algo que seja interdisciplinar, digamos assim, seja base para outras produções, que seja citado bastante, ele vai ter que ter um título mais resumido. Não necessariamente de número de palavras, mas de termos da área. Isso é algo importante. Ele pode ser um título gigantesco, com título e subtítulo, com, sei lá, 10 palavras no primeiro e 20 no segundo, parece quase um resumo. Mas ele vai atingir mais pessoas. Enfim, ele deve ser um modelo da revista, não sei dizer isso aqui, mas é aí um modelo de título em inglês também, como assim como a gente tem o resumo em português e o abstract em inglês, que é o resumo em inglês, esse aqui deve ser uma modificação de um título em inglês. Talvez ele tenha publicado também em inglês em algum ponto esse artigo. Isso aí seria algo para se ver à parte. Mas, obviamente, temos aqui já o nome do escritor e uma instituição. Aqui ele não especifica e às vezes não vai ficar específico. Quando diz universidade, você pode ser alguém que está participando da revista da universidade, você pode ser um pós-graduando, que é bem comum, tanto de pós-lato sensu, mas principalmente de stricto sensu. Não sei se você conhece esses termos. Algum professor já falou desses termos para você? Não. Aqui. Lato sensu é o que eu estou fazendo no momento. É uma pós-graduação em ciência política. É mestrado? É doutorado? Não. É uma pós-graduação de título em ciência política. Uma pós-graduação com um termo um pouco menor, que normalmente pode ser EAD, remoto, online ou presencial. São todas categorias diferentes. E que dá um título de pós-graduando, mas é pós-graduado em ciência política, no meu exemplo. Já stricto sensu é isso que a gente já conhece. É o mestrado, é o doutorado, é o pós-doutorado. É esse conjunto que está mais afiliado a esses títulos. Ele te dá também uma certificação, ele te dá um diploma, ele te dá palavras em inglês, um know-how, um saber como em português, do tema. Ele te dá uma preparação para trabalho no mercado ou para uma pós-graduação que você quer por outro motivo. O outro te dá um título que te permite avançar, não só ter uma maestria ou um conhecimento de doutor no tema, mas abre portas tanto em institutos, sejam eles de educação ou não, universidades, empresas que fazem pesquisas na área, entrevistas, participação em jornais e etc. Que eles sempre vão querer alguém com um grau muito grande e que seja de fácil acessibilidade. Dificilmente você vai ver tipo na televisão. Vamos perguntar sobre eleição e a reação que pode ter dentro da Câmara de Deputados se o Lula for eleito. Vamos trazer um pós-graduando em ciência política pela Uninter? Não. Eles podem chamar um mestrando, mas você nunca vai ver. Não vou dizer nunca, né? Mas normalmente você vai ver, porque a gente prefere esses títulos, porque até no imaginário social a gente entende que esse título vem com todo um cargo de a pessoa conhecer. Então, principais diferenças estão aí. E aí eu toquei nesse ponto porque aqui, quando você vê, por exemplo, se tivesse aqui, PUC Paraná, a gente não sabe se ele é um graduando, um pós-graduando, se ele é um mestrando, se ele é um professor, se ele é um professor convidado ou se ele está só escrevendo como um convidado da revista. Aqui eu imagino que ele trabalha nesse instituto, mas eu posso muito bem estar errado. E a gente vai descobrir isso agora, porque essas informações eu não quis decorar para vir apresentar, eu quis que a gente fosse trabalhando. Aqui. E aí, isso aqui deve ser uma coisa da revista também, de formatação, aquilo que eu falei que cada revista tem a sua. Esse aqui já vem com tracinhos nas laterais, um tracinho maior e um menor, talvez seja porque ela é impressa.
risquinho, pontilhado, uma figurinha, bem escrito artigo, bem grande escrito artigo aqui, e aí o nome da revista aqui. Normalmente isso é algo bem comum. O nome da revista em cima ou embaixo, ou em cima e embaixo, como você pode ver aqui. Começou o artigo, ele coloca aqui, mesmo quando é resumo, começa aqui em cima. Já diz o ano, o número, volume, às vezes eles trocam de número, volume para volume, número. Aí é questão de pesquisar e ir atrás, mas eles mostram em algum momento. E alguns não tem volume, algo normal, acontece, não tem problema. E o número em quais páginas ele começa e termina, para você ter uma noção. E aí ele vai aqui para o seu modelinho de resumo, o abstract que eu falei antes, que é basicamente só a tradução para o inglês. E ele começa com os risquinhos para modelar o espaço, tudo justificado, que é um modelo mais comum de revista, o nome do título em cima, e aqui ele realmente aí começa. E você vai ver que existem diversas formas que autores, escritores de áreas diferentes produzem os seus artigos. Às vezes é muito mais uma conversa, parece que ele está conversando com você, porque o diálogo é mais natural. É um falar e perguntar, não tem resposta, mas a resposta não é necessária, porque é só uma pergunta para você refletir, assim como quando na TV te fazem uma pergunta, como um Globo Repórter perguntando quem são, onde vivem, o que comem. Ele vai te dar essa resposta no decorrer, ele não vai te dar direto e ele não espera uma resposta, mas é uma apresentação que chama a sua atenção. Então existem conversas, e aí é uma questão da forma que você escreve. E às vezes você pode adaptar ela, mas é uma questão de bastante trabalho intensivo para compreender a forma que você escreve e principalmente o porquê você escreve da forma que você escreve. E a partir disso, identificar os elementos de uma escrita que você goste e aí tenta adaptar. Eu não vou dizer que eu recomendo ou não isso, porque quem sou eu para recomendar isso? Mas se é algo que você já viu um artigo ou outro que é escrito de uma forma que você gosta e quando você tentou fazer algo assim não ficou, e você realmente quer mudar a sua escrita, é fazer esse trabalho, identificar como escreve, o porquê você escreve assim e quais os elementos que formam a escrita do outro que você quer se adaptar. E aí você tenta pegar o tema que esse escritor, esse autor está trabalhando e ler alguma coisa sobre e você escrever sobre. E aí você coloca os dois e compara e vê, ele apresentou essa informação aqui no começo para gerar uma pergunta no final ou um argumento no final e aí já continuar o texto dele. Putz, o que eu fiz foi já começar com a pergunta, eu já coloquei uma hipótese aqui que já pode tirar um tanto de interesse, etc. E aí reformular, escrever, ir no sinônimos.com e ficar pesquisando lá. Putz, eu não posso ficar citando a cada 3 linhas que o autor falou isso. Eu tenho que colocar o autor, o escritor, o produtor, o acadêmico. Eu tenho que colocar coisas assim. Ele tem uma profissão? Qual profissão ele tem? Ele tem uma formação? Qual é a formação dele? Ele é doutor, pós-doutor? Eu uso esse título para me referenciar a ele. Mas aí são manhas da escrita acadêmica. Por aí vai. Tá de boas? Tá confuso? Não tá? Como é que tá aí? Tá indo, Matheus. Pode continuar. Surgiu alguma dúvida? Ou se eu estiver falando rápido demais, também me avise. Não, você fala de um jeito muito bom, dá pra entender sim. Não. Pode Beleza. continuar. Agradeço. E falando dessas formas de escrever, esse aqui é uma leitura até bem fácil, pelo menos pra mim, né? Mas é questão que eu também já há alguns anos, sabe, me acostumando. Eu lembro que a primeira aula de antropologia que eu tive, o professor passou uma tarefa pro próximo, foi o Cauê, né? Que passou uma tarefa para a próxima que era para ler sobre o Kula. E ele passou capítulos, né, pra gente. E aí era sobre a questão da produção de canoas para o circuito do Kula. Não sei se ele continua falando na palavra circuito, se ele fala círculo agora, ou escambau. Beleza, aí eu li. Aí eu fiquei tipo, tá, eu li.
Eu Desculpa, eu li. não entendi. O, o- Deu uma cortada. Fala de volta o que eu tava falando, por favor. ah, tá. É, que eu lembro que a primeira vez que eu li um artigo foi sobre o Kula, sobre o circuito dele, e é, foi sobre a produção de canoas para essa pelo circuito de Kula. E aí eu lembro que eu li, eu li uma terceira vez. Eu fiquei só. Eu li, Essa cara mas esboçou muito a minha primeira vez lendo um artigo. Sabe aquele então, meme do imediatamente tenho crises de ansiedade? é, Foi mais ou menos isso. bateu. Bateu a crise. Mas foi basicamente isso. E eu lembro que aí era um grupo de 6. Aí a gente sentou. No terceiro andar do. Aliás, segundo andar, que tem o térreo, o primeiro e o segundo andar. O segundo andar do bloco, ele ainda tem aquelas poltroninhas, cadeiras, que é de frente um pro outro. E aí a gente sentou o grupo ali e a gente falou: e agora? A apresentação é daqui 20 minutos. A gente começou a discutir. Era o clássico mesa redonda, que o Chloe adora. E a gente só pegou palavra-chave pra falar. A gente pegou, tipo, a gente só circulou coisas e, tipo, repetiu elas. E aí, aí ele dando quase 40 minutos de explicação sobre o nosso capítulo, porque ele percebeu que Nossa, a ele gente. faz muito isso, Ele dá faz. nervoso. Às vezes é bom, né? Nesse caso, tipo, vocês não tinham entendido muito bem e não tinham, né, muito tempo. Mas geralmente, às vezes a gente estuda e tem coisa pra falar, mas só ele fala. É, É um monólogo. é, eu acho que assim, o jeito dele dar aula nunca. Além de não prender a minha atenção, eu não conseguia entender muito. O jeito dele eu não tanto que ele falou isso 40 minutos eu não entendi. Eu tive que depois pesquisar resumos na internet, e aí ele pediu um resumo depois, e aí eu fiz com base no texto e no resumo que eu li, e aí eu entendi. Foi eu trabalhando em cima. Então foram, tipo assim, pra mim não serviu, mas se serve pros outros, então quer dizer que o problema sou eu tenho que trabalhar nisso. Mas a questão é dar esse estranhamento. E não o estranhamento antropológico, que eu acho que ele já deve ter falado contigo. A atividade do estranhamento que o antropólogo faz. Mas é um estranhamento de tipo, eu li, mas eu tô acostumado a ler e entender. Eu li um parágrafo, eu li dois, eu li três. Não. Se eu ler em voz alta, eu acho que eu não consigo ler em voz alta. De tão alienígena que isso aqui é pra mim. E isso é realmente um problema de disparidade entre ensino médio e faculdade, porque você tá lá no mundo educação, no UOL, no Terra, pegando resumo e escrevendo em cartolina, e tipo, é isso, repetiu o que tá lá. Chega no. Aqui tem tipo um texto traduzido do francês nos anos 60 sobre tipo a epistemologia antropológica no começo do método científico sociológico. Show! E aí a gente fala dele utilizando um exemplo do Kula. O que é Kula? Não está escrito, ele só espera que eu saiba. E aí você tem que pesquisar e. Enfim. O começo é sempre uma dor de cabeça, mas vai ficando mais fácil. Ai, por favor, diz que vai, porque Vai, vai. essa, pra mim, pra mim e pra maioria do pessoal da minha sala é tudo novinho, né? Tipo, eu sou a mais nova, mas todo mundo tem essa faixa etária de 17, 18, 19, que são idades, tipo, acabou de sair do ensino médio. Então a Uhum. diferença é surreal, assim. Eu saí lá do mundo da educação, lá do UOL, pra uma revista Cielo. E eu, Então. além de ler esse desespero, tipo, de você ler 5 vezes e não entender aquele negócio e ter que falar sobre aquilo. E agora, tipo, aos poucos eu tô começando a pegar mais, porque eu acho que esse segundo semestre tá sendo realmente o semestre. Porque o primeiro foi mais, tipo, tá tudo certo, bem basiquinho, só bem, vou te introduzir aqui. E... Mas é uma baita pressão. Nossa, e o pior é que na nossa sala tem um cara que ele é mais velho, já se formou antes, e ele tem uma história de vida super foda. E ele é muito inteligente, então, tipo, ele já leu 500 mil livros, ele fala, tipo, ele não fala difícil, mas ele fala de um jeito de entender.
E ele escreve muito bem, então na hora que você vai fazer trabalho com ele, parece que você já tá produzindo um artigo, num trabalho ali. Não, E, eu tive essa experiência também. É, a comparação vem. É muito ruim. é bem complicado. Eu lembro quando eu mudei de uma turma para outra. É, e aí, quando eu mudei dessa turma, beleza. E aí tinha, tipo, um cara já formado em filosofia, o outro em história, os dois com os seus 40 anos. E aí eles, putz, eu já dou aula de sociologia porque o colégio, tipo, me jogou. Então eu quero pelo menos ter a formação pra, sabe, tá de forma honorária ali. Não só, tipo, tirando o trabalho dos outros. Aí você ia fazer um trabalho simples com um cara, um slide, parecia um slide que vinha de empresa, assim, tipo, cheio dos apetrechos, aí, é para escrever algo, você já vinha algo, tipo, nesse formato aqui mesmo, sabe, que com a divisão entre páginas dentro da página, justificado, tudo certinho, sabe, é um título, é um termo em inglês, etc, já vem no itálico, porque isso é uma regra da BNT, e já para você já pegar essa. E o escambau, sabe? BNT decorado, ele fazia tudo. E aí chegava nossa, a gente não conseguia nem trocar do Arial Exatamente. pro Times New Roman. Aí é foda, é foda. Eu contribuía colocando meu nome no trabalho, foi a minha grande contribuição. Porque o É, cara faz tudo sozinho e já tem tudo pronto, sabe? E é muito ruim, porque é muito bom às vezes, né? Mas, tipo, eu tento não comparar, me comparar mais. Eu tento aprender com essas pessoas, sabe? Tipo, já tem mais experiência e já fez uma graduação antes, já leu coisas que eu não li ainda. Tento, tipo, sugar um aprendizado, sabe? Em vez de ficar só me comparando. Porque, enfim. Mas é um choque, literalmente, sair do ensino médio e entrar na faculdade. Se sim. eu pudesse, eu teria esperado um pouquinho mais, mas faz parte. Estamos Então aí. é algo complicado, mas aos poucos a gente pega essas manhas. Sim. E Você vai aí. acostumando. Exato. Até a gente chegar no nível que aí você já tá fazendo leitura dinâmica, que aí tipo você lê rapidinho as coisas e não tem muito problema. E aí a maioria, assim, aí já pra não colocar pressão na sua cabeça, não é todo mundo que consegue ter essa leitura dinâmica. É um trabalho ativo de tipo você querer desenvolver. Enquanto artigo fica mais fácil porque você lê tanto que você acostuma e aí não fica algo alienígena, leitura dinâmica não. Ninguém te ensina, você não pratica, é uma coisa que você tem que ativamente desenvolver. Mas enfim, é, o artigo aqui ele vai trazendo os pequenos argumentos, assim como lembra os braços daquele modelinho de esqueleto, Aham. porque ele já tem toda a base de vários autores, várias bibliografias. E ele já tem um argumento e uma estrutura por trás. Ele já colocou na estrutura, ele já sabe as hipóteses, o tema que ele vai abordar. Então ele discorre e ele até traz um livro que é tipo mais um livro filosófico, não um livro de filosofia, que é o Mundo Assombrado pelos Demônios do Carl é Sagan ou é Sagan? É Sagan, enfim. É, para ele começar a discussão. E ele começa a dar os seus comparativos, ele já começa a chamar os outros. Aqui, isso é uma questão de modelo de revista, por exemplo, que é colocar. Engraçado que já está escrito chamadas aqui, mas às vezes isso aqui é chamado de chamada. Aí isso depende de faculdade, depende de estado, porque é questão de gíria, que é basicamente que é uma frase impacto, que é você está começando a ler aqui, você começa a vir para baixo olhar, você já, epa, e você começa a ler isso, e isso normalmente já está aqui embaixo. Ó. As chamadas ciências naturais e biológicas continuam, as chamadas ciências naturais e biológicas continuam, mas é para quando você está aqui, você já está no olho aqui. E aí, como vai chamar a atenção, você lê ali, peraí, isso não fez sentido. Aí você termina de ler o segundo parágrafo, aí começa a fazer sentido. Enfim, é uma questão de. A maioria das revistas não tem isso e não vai te pedir isso para se formatar assim, então não precisa se preocupar. Mas aí ele já começa a coisa que você provavelmente já viu, que é colocar aqui parte de um argumento que vem de uma referência, já coloca a página. Acho que
é do próprio Sagan, justamente para não ter o autor aqui o ano, só a página. E ele começa a discorrer. E ele vai fazer isso durante o resto do artigo. Aqui a gente já vê que ele passou dessa primeira introdução, a gente teve o resumo, o título lá no começo, essa primeira introdução aqui, e vamos para o primeiro capítulo, que é já o desenvolvimento. Para você ver que artigo, às vezes quando é diminuto, tem artigo de tipo 4 páginas. Você consegue, mas aí você tem que fazer um artigo bom para ser aceito. Senão eles pedem um número mínimo de páginas e alguma relação ao assunto geral, ou da revista, ou do tema do mês, ou tema do semestre. E por aí vai. Depende muito da revista. Mas esse aqui já é terceira página, né? Aqui diz 4, mas aqui, bom, resumo e, né? Aquela é a quarta página. É só capa, resumo, introdução que está sem título, às vezes tem introdução, às vezes não, mais normal em monografia do que artigo. E já começamos o desenvolvimento. Aqui ele vai começar a trazer realmente autores. Já dá pra ver aqui, ó. Reale, ou qualquer coisa assim, Reale. Aí González Rey, Feyerabend, não sei. Enfim, Koch e outros. E ele vai começar até a apontar aí, ó, aquelas coisas que você às vezes está escrevendo e coloca as pontuações, as diferenciações que o próprio Word tem, você pode colocar em artigo. Ela só tem que pontuar algo de verdade, não só um argumento que está dentro da estrutura do texto. É algo separado que é para você, para o artigo, para o leitor. Aqui, ó, de maneira geral, o termo é inadequado por 3 aspectos. Em vez de ele colocar 1, 2 e 3, no caso, junto do texto, ou só colocar o primeiro, segundo e terceiro junto do texto, só com virgulinha e ponto, sem colocar 2 pontos antes. O que ele fez aqui foi transformar na estrutura um pouquinho mais visual. Você mesmo pode fazer isso, só tem que pontuar bem o que quer antes, e aí isso tem que impactar no que vem depois. No caso dele, ele fala que cada um dos aspectos é abordado de forma sucinta a seguir, ou seja, ele vai abordar logo nos próximos capítulos do desenvolvimento. Aqui ele não usa subcapítulos, tanto que você pode ver que a fonte aqui tem o mesmo tamanho. São só outros capítulos, mas ele vai continuar o tema, está no desenvolvimento, está desenvolvendo. E aí ele vai trazer uma questão histórica aqui e ele vai abordando pensamentos de autores diversos, mais uma chamada aqui do lado. E aqui, ó. Esse artigo tá bem redondinho, né? Tipo, ele ficou bem visualmente ali com os pontinhos. Sim. E os títulos um pouquinho maiorzinho ali de cada capítulo e fica bem fácil de visualizar e entender. É muito bom quando já é mais fácil assim. Sim, é diferente daqueles, imagino que o Cauê ainda use. Antropologia tem mais do que ciência política e sociologia, não entendo por quê. Que é xerox dos anos 90. Nossa, de qualidade de Chernobyl, né? Sim, tudo riscado, tudo parece que a página bateu em tinta, que arrastou um pouco, que parece que tá duplicado a letra, uma em cima da outra, com carimbo, com tudo. Sim, ele faz isso. É, a pior coisa. A gente tinha uma professora que ela não tá mais na PUC, ela foi ser coordenadora do curso em outra faculdade, acho que em Santa Catarina ou São Paulo, não sei, que é a Samira. Ela, que era de ciência política, ela fazia muito isso. Ela pegava, tipo assim, sabe, ela tirava foto de xerox antigo e mandava pra gente. Aí era foda. Não que não seja com o Cauê. Só tô assim, dando um exemplo que a ciência política tinha. Não sei hoje em dia. Mas então, eu sofri com isso com o Cauê e com alguns textos que o César passou pra gente em ciência política. E daí ficava bem difícil de ler, às vezes pela própria qualidade do documento. Aí fica. O que já é difícil, fica mais difícil. sim. Isso é foda. Mas assim, o Xerox não vai melhorar muito não. Eles vão continuar passando independente do que for. A questão é aí procurar resumo na internet mesmo e tentar tornar o seu trabalho menor. Sim, eu acho isso demais. Então, às vezes pode parecer desonesto, mas normalmente é o mais certo de se fazer, que é tirar trabalho das suas costas. Você tem que apresentar o argumento que o artigo tem. Se no resumo
ou online, ou numa outra versão online, ou num recorte online escambau, seja numa aula de YouTube, você consegue pegar o argumento, você está fazendo o seu trabalho. Assim, você está no bacharel ou na licenciatura? Já para Eu perguntar. sou da licenciatura. Então, porque é isso que a gente vai pedir como professor. A gente não vai pedir que o aluno decore. Decorar ele já vai fazer em matemática, já tem professor de matemática para isso. A gente tá aqui para ter sociologia. Se ele entende o que Marx quer dizer, não importa se ele leu ou não leu, se ele aprendeu com um podcast vindo a caminho da aula 5 minutos antes, mas ele entendeu mesmo, seja ele no Spotify ou ele no YouTube assistindo vídeo, ou num, sei lá, ele achou um SlideShare na internet com desenho e ficou fácil para ele entender e ele absorveu o conteúdo, tá ótimo. Mas eu me sinto muito mal de às vezes fazer isso, porque, por exemplo, assim, eu não sei em que momento eu escutei sobre isso, sobre ser mais cômodo, e de fato é mais fácil a pessoa ficar tipo, tá com preguiça de ler o texto, vai ver um vídeo. Mas nem sempre eu entendo com o texto. Às vezes eu preciso de um vídeo, de um podcast, ou às vezes de um resuminho para entender, mas eu me sinto mal não entendendo, às vezes, com o texto que o professor passa. Eu não sei se faz sentido, Não, faz mas, sentido tipo, sim. Eu também no começo me senti assim. E aí eu tive essa uhum, ideia. Se a gente não cobra isso, a gente não tem que cobrar isso do aluno, porque a gente está se cobrando isso. E aí a questão é que vai. a gente tem que aprender a ler esses artigos acadêmicos e entender a estrutura deles e conseguir no final do dia tipo, tá lá lendo sem muito problema. Mas a gente também Uhum. tem que dar uma folga para si mesmo. A gente tem que dizer certos assuntos são mais fáceis, certos mais difíceis, a gente trabalha com o que tem. E Nossa, você tirou peso das minhas costas agora. então, Não tem noção. que bom, que bom. E a gente tem que cada um ver o que funciona. E vai ter gente com mais tempo, vai ter gente com maior disponibilidade, vai ter gente com mais costume e gente com menos. Se a gente não vai querer ser aquele professor chato que fica cobrando provão e etc do aluno, a gente não tem que se cobrar isso de si também. A gente tem que. Parece algo até corporativo a gente dizer isso, mas a gente tem que cobrar um resultado que no caso é a gente identificar que o aluno aprendeu. E se a gente está entendendo, a gente está conseguindo tirar de lá as coisas. O único problema é se a gente parar de ler e ficar só no que tem. Eu não digo na internet, mas em outros conteúdos. Porque vai chegar a hora que a gente vai precisar ir atrás de conteúdos como esse, de artigos, de revistas, de publicações até em inglês e afins. Então, assim, tá sabendo ler? Quer focar em vídeo que tá te ajudando mais? Vai. Contanto que você consiga fazer isso aqui no final do dia se precisar. E é basicamente isso. Não é pra Ai, ter. meu Deus, isso é muito bom. Porque, tipo, às vezes nem todo mundo aprende. Na verdade, às vezes não. Ninguém aprende da mesma forma. Sim, Tipo assim, é fundamental e é de extrema importância saber ler, pegar as informações daí. Essa parte é muito boa. Mas às vezes eu li, anotei ali umas coisas, mas ainda ficou alguma coisa meio vago na minha cabeça. Às vezes eu tipo, sinto que eu posso complementar com um podcast, um vídeo, outra coisa assim. Mas, exato. enfim. A gente tem que saber lidar com os recursos que a gente tem, né? Exato. E é basicamente isso. Nesse ponto. É, aí dá pra ver mais uma Só vez que. repetindo 15 vezes essa mesma frase ao longo da minha graduação inteira, quem sabe eu entenda isso e Sim. me sinta um pouco menos mal. Demora um pouco pra chegar isso na gente, mas uma hora a ficha cai e aí fica mais fácil. Aqui ele ilustra mais uma vez através das pontuações, agora são várias. Aí ele continua com mais uma parte aqui, porque ele quer delimitar então o que é positivismo e o que não é, e por que as pessoas apontam coisas como positivistas, mesmo elas não, por exemplo, não dizendo que usam uma bibliografia positivista ou do Comte, ou que usam uma metodologia reconhecida dentro do positivismo. Mas aqui ele transforma em quadrinho para deixar como uma figura. Não sei bem o porquê ele faz isso, mas cada autor tem as suas manias. E ele continua trazendo aí os argumentos. Ele fala que nem eu falei que tinha o neomarxismo, tem o neopositivismo e tem o pós-positivismo.
Ele fala sobre os critérios, não vou dar spoiler, e ele fala aqui do método positivista e o método popperiano, que um é um método de averiguação de leis, basicamente, ou dedução de leis, e o outro é apenas um método dedutivo. E ele vai fazer uma comparação de imagens. Aqui faz mais sentido ter realmente a imagem, apesar disso aqui estar em texto. Faz mais sentido isso aqui ser imagem. Inclusive, isso é uma coisa que não ensinam para vocês, mas esse tipo de coisa aqui você faz no Excel, normalmente, para postar aqui. Ou é uma figura à parte que você faz online em um outro programa. Mas, sabe, isso aqui no Excel e aí já você não precisa ficar, sei lá, indo no Paint tentando fazer algo bonitinho. O Excel faz isso e aí você já dá um copiar colar e ele vem como texto. Então, se você quiser um dia, seja num trabalho ou no artigo mesmo que você vai produzir, uma resenha, escambau, colocar algo como um quadrinho explicativo que não é uma imagem, que aqui está como figura, né? Mas não é uma imagem porque não é um JPEG, não é um PNG, é algo que tem interação, que você pode fazer pesquisa, você pode dar um Ctrl F, colocar observação aqui e ele vai chegar aqui. É pelo Excel. Enfim, só passando uma dica aí. E aí ele vai chegar, se eu não me engano esse aqui é o último dos capítulos do desenvolvimento. Mais uma vez ele ilustra com pontuação, traz mais uma figura. Essa aqui é uma figura que é imagem, você vê que ele não puxa nada, não tem caracteres aqui mesmo, é uma imagem que está colada dentro do PDF. Se eu fizer pesquisa e mandar uma objetividade, ele não vai achar, por aí vai. Questões de usar imagens e, digamos assim, figuras, que é o nome da BNT, né, dentro de trabalhos. Mas aqui ele faz basicamente uma comparação de pontuações, o que cada área, cada sistema tem dentro da psicologia. Que aí é uma coisa mais dele, mas com ele colocando essas características e com a leitura faz sentido. Mas eu não vou dar spoiler, vou deixar pra falar no próximo. Mais uma vez uma chamada aqui. Ah não, esse aqui então é o último capítulo do desenvolvimento. Opa, tinha esse aqui também. E eu, mais uma vez eu tô errado, tinha aquele ali. E vamos lá pra... Tem bem mais do que lembrar. E aí ele chega na conclusão, e obviamente ele conclui os pensamentos dele falando que positivismo clássico é atrelado à época que ele foi desenvolvido, assim como outras doutrinas de pensamento. Não faz sentido a gente fazer um trabalho anacrônico acadêmico de atrelar algo do século XIX, de 1800 e lá vai pedrada, com algo tipo de hoje. Todo movimento teve os seus desenvolvimentos e teria que ser muito mais um resgate direto de alguém citando Comte, uma obra de Comte, uma obra de pensadores que já são positivistas dentro desse âmbito positivista, que utilizam muito Comte e a teoria positivista para ser algo positivista. Se não é isso, não é isso. Pronto. Se tornou um pouquinho de sessão de terapia mesmo, acontece. É sempre assim, a gente utiliza aqui o tempo para um pouquinho de tudo. E aí ele fala que não condiz a gente fazer essas comparações. E também os métodos utilizados no positivismo têm até as suas limitações, comparados a hoje, naquela época, até hoje em dia, na própria epistemologia, no trabalho científico de investigação, ao que a gente tem como princípios epistemológicos hoje em dia. Então, são coisas separadas, não é um trabalho anacrônico você fazer essas comparações sem ter uma real rigidez de referência. O que é uma rigidez de referência nesse caso? É tipo, aponta o artigo como ser muito positivista, porque é a minha forma de não dizer que eu achei ele ruim, mas também dizer que eu achei ele ruim dentro das ciências sociais. Eu não estou dizendo indiretamente isso. O autor não cita Comte, o autor não cita nenhum princípio positivista, ele não usa da teoria da filosofia positivista em nenhum ponto. Mas eu chamo assim porque a gente tem uma ideia geral que positivismo é igual a ruim, igual a querer ser científico demais em uma metodologia científica que está lá atrás, que já foi, já deu. E ele basicamente acentua esse ponto que isso é ruim
isso é negativo à academia científica e isso não expressa a realidade dos trabalhos na academia. A gente tem que realmente criticar o que tem que ser criticado, mas também enxergar o positivismo como positivismo, sei lá, psicanálise como psicanálise, marxismo é marxismo, mesmo que aí o marxismo tenha o neomarxismo, pós-marxismo, escambau. Cada um, se ele é utilizado em um trabalho, ele é utilizado. Se ele utiliza os mesmos preceitos, ele provavelmente chegou a uma conclusão que dá dentro dessa área, dentro desse pensamento, dentro dessa doutrina, mas não necessariamente ele foi feito com esse intuito. Uma questão da gente utilizar a própria lógica, essa ordem e progresso de pensamento que o positivismo fala, para identificar o que é positivismo não é, o que é marxismo não é, o que é aquele, esse artigo é muito neoliberal. A gente sabe diferenciar realmente o que é liberal de neoliberal para começo de conversa? Putz, complicado que talvez, acho que a tua grade você vão falar isso lá no 6º período. Mas é a vida. Enfim, é primeiro a gente saber o que a gente está falando na nossa acusação, depois ter lido bem e identificar o que está por trás dos argumentos e das conclusões que um artigo ou uma produção acadêmica ou até midiática chega, e a partir disso então a gente falar, ele utiliza esses autores, então ele provavelmente é desse meio. Ele não usa esses autores, mas chega em conclusões próximas deles, a gente aponta como próximo. Pronto. É uma questão simples. É não só de ficar apontar e berrar como se fosse a Inquisição, culpando, dizendo bruxa. Não. É a gente sabendo delinear os pontos que uma produção tem e aí saber encaixar ela bem aonde ela pertence, para a gente conseguir diferenciar melhor as coisas e trabalhar em cima disso. Seja da gente identificar isso como negativo, algo que a gente ou não gosta ou acha que não é certo dentro do tema, dentro da área, dentro da metodologia de pesquisa ou escambau, e aquilo que a gente acha bom, aquilo que a gente concorda, aquilo que a gente não concorda, e aquilo que vale a pena a gente utilizar como base, seja para um argumento, para utilizar ele como a base do argumento, ou como ou como a tese do argumento, melhor dizendo, ou como antítese. Para aí a gente chegar na nossa conclusão, a gente chega na nossa síntese. E é basicamente isso. Mas aí eu vou deixar isso aqui, restinho aqui para você ler por si mesmo e tirar suas conclusões. Eu não acho positivismo algo ruim. Se você achar, a gente pode falar isso no próximo encontro, o que é algo maravilhoso. Mas a gente tem que discutir, não só dizer que é ruim e enterrar no caixão, só ficar apontando como coisa ruim. Então, na minha sala ocorre muito de falar que positivismo é uma coisa ruim e outros termos, assim, são coisas ruins e não... A gente só fala, é ruim, e eu fico perdida, sabe? Tipo, a gente não constrói um bate-papo, é ruim por causa disso, 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 é bom por causa disso, disso, disso. Aí é muito ruim, fica bem superficial. Mas eu vou tentar ler sim, e vou tirar minhas conclusões pra gente discutir. Isso aí. Eu também ouvi que o positivismo é ruim, só que a questão foi, eu fui para ciências sociais por conta do positivismo. Foi no ensino médio quando a minha professora falou sobre o início da sociologia, sobre Comte, sobre o altruísmo, que eu fiquei, caraca, isso é interessante. E aí eu fui lá e a sociologia era a minha matéria favorita, eu estava entre vários cursos e eu pensei, eu já adoro ensinar, quando tem seminário aqui ou apresentação, eu gosto quando é um tema que eu gosto, e quando é um tema que eu gosto é sociologia. Por que eu não... Eu sempre gostei de fazer isso, por que eu não levo isso como profissão? E aqui sou eu. E hoje em dia eu devo ser um dos 3 que se considera realmente positivista no mundo, nem no Brasil. E que não acho positivismo em si algo ruim, mas eu vejo isso o dia inteiro. Todas as matérias que eu faço em história, os professores falam disso. Porque existe um método positivista historiográfico, que é basicamente você fazer uma análise nua e crua da história, que é ação-evento, ação-evento. Por cima disso, uma linha com datas. Você está delineando a história, ok?
A gente não está negando que possam existir outras coisas, ou que esse ano, a única coisa que aconteceu esse ano inteiro da história do mundo e do universo aconteceu só isso. Mas a historiografia positivista, ela cria tipo linhas de ideias. A gente vai analisar guerras ou conflitos internos no Paraguai do ano X ao ano Y. Ele vai falar que teve o começo, teve o meio, teve o fim, vai delinear tudo isso e delinear os conflitos de todas as fontes que existem. Ele não, é claro que não vai ter um grande debate de tipo, mas essa fonte foi pelo exército, pode ter mentira. Ok, o trabalho que a historiografia positivista, por exemplo, quer fazer é primeiro trazer à tona todos esses fatos dentro desse período para depois ele ser discutido. Ele está fazendo primeiro um resgate para montar uma linha de pensamento e uma linha histórica para depois deixar isso para outras áreas. E aí, enfim, é considerado a pior coisa do mundo, mas é a vida, tá tudo bem. Tem que ter gente discutindo e tem que ter gente não gostando do que a gente gosta, senão aí sim que o mundo fica chato. Isso aqui é uma coisa que você não vai ver muito em artigo. Uma mini biografia básica, um clássico CV, que não é comando vermelho, é currículo vitae, aqui embaixo. Ele fala que ele é doutor, provavelmente então ele está trabalhando no Instituto de Ciências. Já um endereço comercial, aqui é um endereço comercial, então provavelmente ele trabalha aqui porque é ICTR aqui também. Aí eu não faço ideia se isso aqui é um CEP. Nunca vi um CEP. Se isso aqui for um CEP, tá muito limpo. Mas enfim, e aí o e-mail de contato. Caramba, ele abriu o e-mail aqui pra mim quando eu cliquei. E aí já tá aqui. Isso aqui é algo que você vai ver em artigo, e principalmente quando é artigo publicado em seminário. Que ele vai ter um recebido, um reformulado nem sempre, mas é um recebido e aprovado sempre vai ter. Principalmente quando é de seminário, porque ele é recebido por uma banca, eles falam se isso aqui cabe ser apresentado ou não, ou cabe só ser publicado ou não. Ele foi passado por uma área de revisão, aqui como pode ser falado, é que nem orientador em TCC pedindo para você mudar isso ou aquilo. E aí ele foi finalmente aprovado aqui, e referências no final, como sempre. Esse é o artigo, não vou dar mais spoiler, vou deixar aí para você ter as suas conclusões, mas Disse ele contando todo o artigo. Eu delineei mais. Não quero te dar spoiler. Eu não li todos os pontos, todas as referências que ele faz, mas... E pode ser até que semana que vem você chegue aqui e fale, putz, mas ele não falou bem isso, ele estava mais fazendo uma crítica mesmo positiva. Eu vou falar, putz, então eu que li muito rápido, eu que não realmente prestei atenção. Isso pode acontecer porque eu não sou o senhor da razão, diferente de muitos professores que a gente tem, principalmente quando vem de pedagogia ou de letras, que querem dar aula de matérias pedagógicas pra gente, a gente pergunta se algo é assim ou não é, ele faça, ou ele só nega o seu argumento ou qualquer coisa do gênero. Mas enfim, é basicamente isso. Teve alguma coisa na estrutura do artigo que deu pra ver que te confundiu? Tem alguma coisa que você queira tirar uma dúvida, algum questionamento, alguma coisa do gênero? Eu gostei dele pelo que você estava me mostrando ali, por ele parecer ser bem organizadinho, assim. E já fica meio. Já bateu o olho, já dá pra ver algumas informações ali e já não é tão difícil. Então, quero ler. Eu não vou falar muito e também não tenho muitas dúvidas porque eu não li. Okay. Quando eu ler, eu vou anotar e a gente vai conversar sobre isso na próxima reunião. Ou não sei se você vai falar outro tema na próxima. Daí eu só tiro algumas dúvidas no zap ali rapidinho. No próximo a gente pode fazer esse trabalho aqui, que já que o pessoal não veio, já discutir isso, porque o tema de bibliografia ele é bem leve, porque tipo assim, a bibliometria, não bibliografia, confusão. Eu fiquei, ué. É confusão minha. Bibliometria você normalmente consegue fazer ela por sites tipo da Cielo, mas ela normalmente é feita por programas. Agora, se eu abrir um dos programas aqui, eu tenho que ensinar vocês a usarem. Não posso dizer, você usa ele, fecha. Então eu vou apontar, porque tem vários que são utilizados em áreas diferentes, em lugares diferentes, como no Brasil, fora do Brasil e o escambau. Mas o que eu vou mostrar mesmo é o uso de site. Eu vou só deixar recomendações
de outros que são aí realmente programas. Mas que aí, antes da gente falar disso, aí a gente fala um tanto do artigo e etc. E aí a gente já pode, quem sabe, utilizar palavras-chave que ele tem no resumo, ou no título, ou palavras-chave que você identificou bem no texto, que você quer saber mais sobre. E aí a gente pesquisa na bibliometria para ver relevância, em quantos artigos aparece por ano, por mês, escambau. E é isso. Mas é basicamente isso por hoje. Então, tudo certo. Vou Beleza, ler então. e fazer as anotações de eventuais dúvidas que surgirem. Beleza. Precisando de ajuda com coisa da faculdade, só manda mensagem, que eu tô aí. Sempre ocupado, mas eu tento ajudar. Quando dá, eu tento ajudar. Obrigada. É nóis. E nos vemos em 2 semanas, então, para falar do artigo e da bibliometria. Tendo qualquer Ok. dúvida, vou estar aí. E Eu acho que na próxima o pessoal vai entrar pelo menos mais alguém além de mim. eu espero que a Beatriz nem me respondeu. Deixa eu ver aqui. Não respondeu mesmo. O Matheus só disse que não estava em casa. Eu fiquei. Putz, complicado. Mas ok. Mas faz parte. Yeah. Mas obrigada, Matheus. Obrigada também por, além de falar de artigos e etc., dar um momento terapêutico para tirar um peso das minhas costas. Estamos aí para isso. Qualquer coisa do gênero que você tenha dúvida quanto à faculdade mesmo, ambiente universitário, também é só perguntar que aí a gente tenta trabalhar em cima. E é isso. Então tá bom. Obrigada. Bom final de semana para você. Agradeço demais. Então, até daqui 2 semanas. Até. Tchau. Tchau.